você que acessou agora o canal Pensar de Cristo. Muito obrigado pelo acesso, muito obrigado pela escolha. Eu estou aqui, o José Maria, esse é meu amigo Sérgio. E como você sabe, o nosso propósito é trabalhar conteúdos do Evangelho que de alguma forma promova graça, promova crescimento, a sua fé, a sua espiritualidade. Hoje, eu e o Sérgio, nós vamos conversar um pouco no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 7, dos versos 36 aos versos 50, cujo tema é a graça que perdoa. Aquele relato daquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. E eu quero, neste momento, já inicialmente, compartilhar com você o texto e você vai acompanhar comigo a leitura do texto. E eu quero começar fazendo algumas perguntas importantes para o Sérgio, para que ele possa trabalhar o conteúdo aqui conosco. E espero, como disse no princípio, que você seja muito edificado, como nós temos sido edificados com o discernimento desta palavra. Então vamos ao texto, Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versos 36 ao verso 50. Eu estarei lendo, por favor, acompanhe a leitura com bastante atenção. Diz assim o texto do Evangelho de Lucas: Um dos fariseus convidou-o para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: Se este homem fosse profeta, saberia que e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: Dize a mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: Perdoado te são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Como eu disse no princípio, acabamos de ler o texto de Lucas 7, dos versos 36 a 50, o tema desse nosso vídeo hoje é a graça que perdoa. E eu quero perguntar para o Sérgio aqui, começando, Sérgio, por 2 perguntas. O texto diz que um fariseu convidou Jesus para almoçar na casa dele. Primeira pergunta: quem eram os fariseus? Quem era essa classe que é muito bem definida nos evangelhos, chamados fariseus? E ao decorrer, quando você vai lendo os evangelhos, a gente percebe que os fariseus tinham muitos ciúmes de Jesus. Se eles tinham muitos ciúmes de Jesus, por que convidar Jesus
para comer na casa dele? Por que Simão, sendo um fariseu, né, convidou Jesus para almoçar na casa dele? Certo. Bem, vou falar bem alto para a câmera captar bem o nosso som, nossa voz, para você que está no ouvido ouvir bem. Os fariseus, eles eram um grupo religioso que surgiu no período interbíblico, aí, né? Nos períodos de 400 anos que houve aí entre o Antigo, os fatos do Antigo e do Novo Testamento, eles surgiram inicialmente com uma boa intenção de proteger a lei de Moisés da influência helenista, a cultura grega, né, a filosofia, com medo de que tudo aquilo que eles aprenderam no decorrer da história de Israel, da lei de Moisés, de todo o conhecimento, a sabedoria dada por Deus, eles perdessem e fossem absorvidos por essa helenização, a cultura grega. Só que, infelizmente, com o decorrer dos séculos, eles se tornaram extremamente legalistas, cerimonialistas, abrindo mão do cerne da lei de Deus, que era o temor a Deus, o amor pelo próximo, que foi ensinado também, porque eles queriam dar mais ênfase às questões de minúcias, legalistas, do tipo guardar o sábado, comer determinado tipo de alimentos ou não. Então esse grupo se tornou um grupo extremamente hipócrita. Foram muito criticados por Jesus por causa disso. Jesus chegou a dizer que eles tornavam o convertido deles 2 vezes mais filho do inferno do que eles mesmos, dado o ensino pernicioso que eles tinham, né, que tornava essas pessoas assim, escravas de uma religião que lhes dava um fardo pesado nos ombros, mas que não lhes aliviava em nada o sofrimento causado pelo pecado. Então esses eram os fariseus, um grupo cerimonialista, legalista, hipócrita de religiosos que se importavam mais em crescer como grupo no país, em ter o domínio das coisas, do país nas suas mãos, da religião, do que propriamente servir a Deus, levando as pessoas a mensagem de Deus. Coisa triste, né? Porque se era um grupo religioso, certamente é como você disse, a preocupação deveria ser no temor a Deus e no amor ao próximo. Sim. Mas, no entanto, pelo caminho eles se perderam e acabaram se preocupando em se tornar uma instituição de gente legalista, como você disse. Exato. Né? A outra pergunta que você me fez foi por que Simão, o fariseu, convidou Jesus para almoçar na casa dele, já que eles tinham ciúme de Jesus. Eles não viram com bons olhos, desde o início, o trabalho que Jesus fazia, até porque eles tinham medo de perder o lugar deles na nação para Jesus e seus seguidores. Foi assim que eles interpretaram o trabalho de Jesus, embora Jesus nunca tenha buscado isso. Não foi para isso que ele veio. Mas a razão de Simão ter convidado é porque nós podemos entender o ministério de Jesus dividido em 3 períodos. Nos 3 anos em que ele esteve aqui em carne e osso. É o ano da inauguração, ano da popularidade e o ano da perseguição, da oposição dos religiosos. E esse ano, desse texto que é descrito aqui, é o ano da popularidade. Dentro desse contexto. Esse contexto é o ano da popularidade, é quando Jesus ficou conhecido e multidões o seguiam. Muitos o queriam por perto. Então, como é muito comum, nós sabemos no meio social, até mesmo aqueles que não aceitavam bem Jesus, não gostavam dele, queriam tirar uma casquinha na popularidade dele. Essa foi a razão de Simão tê-lo convidado, tanto que ele não cria em Jesus como profeta, nós vamos ver isso mais adiante. Ele tinha a sua dúvida, né? Então ele não convidou Jesus por boas razões, por boas motivações, mas por razões puramente de mídia, vamos dizer assim, de opinião pública. Ele queria ter aquele que as multidões seguiam perto dele, poder dizer, ele esteve na minha casa. Agora, Sérgio, e a mulher, rapaz, se o próprio Simão a chama de pecadora, uma mulher mal afamada. Sim. E como é que essa mulher, dentro desse contexto, um religioso legalista, Simão, fariseu, por uma conveniência da popularidade de Jesus, recebe Jesus em casa. E a mulher? Como é que entra a mulher, né, nessa história? Se ela era tão mal afamada, como é que ela teve acesso à casa do Simão? Interessante, esse é um fato interessante. É porque nós temos informação na história que esses almoços, esses eventos assim, que deveriam ser privados, como são os nossos, eles costumavam às vezes ser públicos. Então o que acontecia? Eram feitos em lugares, em situação, as casas às vezes não tinham cerca e tudo, e aí as pessoas que estivessem passando tinham acesso e isso era considerado normal.
Eles não as expulsavam dali, elas circulavam em volta ali da mesa, onde as pessoas estavam reclinadas, porque não ficavam assentados em volta dessa mesa como nós hoje em cadeiras, eles ficavam reclinados, como a gente já pode ver muitas vezes em filmes do período romano, né, do Império Romano, que eles ficavam deitados em coisas como divãs, né, assim que reclinavam assim sobre o braço, colocando, segurando a cabeça com as mãos, e ali eles iam pegando as coisas da mesa e comendo. E essas pessoas, como essa mulher, tinham essa liberdade de circular em volta, sem que ninguém se incomodasse com isso, fazia parte da cultura. Agora, Sérgio, é mais surpreendente ainda porque que você explicou aí o porquê dessa mulher ter tido acesso à casa de Simão, porque era um contexto ali das mais liberdade, a questão do cultural. Agora, rapaz, até para nós, dos nossos dias, quando a gente lê o texto, a gente fica um pouco meio assustado com a atitude da mulher, né? De chegar ali por trás de Jesus, beijar os pés e chorando ali, passar o perfume. E eu confesso para você que quando você lê um texto como esse inicialmente, você acha assim um pouco estranho. Naqueles dias em que a mulher, pelo que eu sei da história dos judeus e tal, até a mulher soltar o cabelo naqueles dias era algo muito indecente, indecoroso e que era até mal visto pelas outras mulheres. E essa mulher chegar a Jesus nessa ação assim, como entender isso, Sérgio, no contexto social daqueles dias, né? Como compreender? Do ponto de vista social, não era nada normal. Né? Não era nada normal. O que ela fez foi realmente extraordinário. Extravagante. Exato. Aliás, o cerne, a lição desse texto está exatamente na atitude dessa mulher. Porque até para os circunstantes ali era algo estranho, muito estranho o que ela fez. Né? Então, assim, do ponto de vista social, foi assim, algo chocante. Até para os que estavam em volta naquela época, naquela cultura. Assim como para nós, muito mais para nós, porque nos nossos dias isso não teria o menor cabimento. Né? Agora, o interessante o que está aí é qual foi a razão, a motivação. Né? O que a levou a tomar essa atitude com Jesus ali. Né? Mas diz o texto que ela chorava e regava os pés de Jesus com as suas lágrimas e soltou os cabelos para enxugar os pés dele, como se transformando os cabelos dela naquele momento numa toalha. Né? Ou seja, ela sabia que ela estava tendo uma atitude escandalosa. Certo? E ela beijava os pés de Jesus também. Isso era pura gratidão. Infelizmente, nós não sabemos ao certo quem era essa mulher. Há muita conjectura, pode se pesquisar, mas há muita discordância aí entre os estudiosos, os comentaristas, a própria Igreja Católica, os papas e tudo, também não tem muita certeza, porque há muita conjectura. Inclusive fala-se na possibilidade de ser Maria Madalena, uma prostituta de quem Jesus expulsou 7 demônios, diz a Bíblia. Mas não se sabe ao certo. Mas o fato é que essa mulher estava profundamente arrependida. Essa foi a motivação dela. Arrependida e grata. Por isso ela chutou o balde. Ela não quis saber das conveniências sociais, do que era apropriado ou não. Ela só quis agradecer a Jesus, se humilhando daquela maneira ali. Porque, como nós vamos ver mais adiante, isso que ela fez era feito normalmente por um anfitrião. De maneira educada, apropriada, usando-se água, o beijo no rosto chamado ósculo, né? Era comum naquela cultura, homens também dar um beijo no rosto do outro ao recebê-lo em casa, ou até na rua, cumprimentando. Então, na verdade, o que ela fez, ela criou uma versão dela, uma versão mais profunda, mais drástica, mais grata daquilo que ela estava sentindo no momento por Jesus.